O JB Lindsley fala aqui sobre a propaganda russa que diz que a Ucrânia é um país que não é um país católico, que não é um país cristão, que é um país woke, não sei o que lá, enquanto a Rússia é cristã, que a Rússia é cristã ortodoxa e coisa e tal. E ele mostra aqui porque que isso é falso, né? Na verdade, na manhã de domingo, justamente quando os ucranianos vão rezar, né? Amanhã de domingo, tal como na Igreja Católica também é na Igreja Ortodoxa um momento de reza, né? De missa e coisa e tal. A Rússia mandou bombas contra a Ucrânia exatamente nesse momento, né? A Rússia não é uma nação cristã, de fato, por prática, é uma nação islâmica, né? Tem mais praticantes do Islã na Rússia do que do cristianismo. E aqui está o curioso: a Ucrânia tem mais pessoas que vão à missa do que a Rússia. Veja, a gente não está falando de pessoas que dizem ser da religião A ou B, tá? Pessoas que efetivamente praticam a religião. A Ucrânia tem mais do que a Rússia. E mesmo a Rússia tendo uma população 4 vezes maior, né? Eu sempre falo isso aqui, aqui no Brasil você tem muitos católicos, muita gente se diz católica, a minha família é católica, mas é católico no seguinte sentido, né? Vai na igreja de vez em quando tem um batizado, tem um, né, casamento, alguma coisa assim, fora isso, não participa de fato da vida religiosa, né? E sem contar essas pessoas, não contando essas pessoas, contando as pessoas que realmente vão à missa, que vão à igreja e coisa e tal, a Ucrânia tem mais gente do que a Rússia, mesmo a Rússia tendo uma população 4 vezes maior, né? Aqui, ó, na Rússia, em cada 3 adoradores são pessoas que são religiosas, são muçulmanos, que fazem cerca de 10% da população. Ou seja, embora os muçulmanos sejam só 10% da população russa, eles são muito mais religiosos do que os cristãos. Então, no final das contas, eles vão mais à igreja, vão mais a cultos do que os cristãos, né? Nesse meio tempo, nem mesmo 6% da igreja ortodoxa russa, de fato, vai à missa ou pratica realmente a religião, né? Entre os ucranianos, o grupo que mais vai à igreja são os católicos gregos, né? Nem é a igreja ortodoxa ucraniana, são os católicos gregos que são ligados ao catolicismo, tá? Que obedecem ao Papa. É um grupo que é baseado principalmente ali em Lviv, né? Que é bem no ocidente da Ucrânia, bem perto ali da Polônia. E eles vão, 50% das pessoas dessa religião vão semanalmente à missa e coisa e tal, ainda mais nos feriados e tal. Muito bacana, muito bonita realmente as catedrais da igreja grega católica, né? E lógico também a igreja ortodoxa ucraniana, né, que é muito forte lá também, é a religião de maior número de pessoas na Ucrânia. Essa aqui é a Catedral de Santa Sofia, eu visitei ela lá, muito bonita essa catedral realmente. Desde 2018, o Patriarcado de Constantinopla, que é considerado o principal patriarcado da Igreja Ortodoxa, reconhece a Igreja de Kiev, né, a Igreja ucraniana, como independente de Moscou, e 60% dos ucranianos se identificam como ortodoxos, né? E, diferente da Rússia, os números estão crescendo e não diminuindo em termos de ortodoxos, em termos de população, né? No final, uma pesquisa em 2019 mostrou que 6,7 milhões de ucranianos foram à missa na Páscoa de 2019, né, enquanto apenas 4,4 milhões de russos. Então, os russos, apesar de terem uma população 4 vezes maior, tem menos pessoas que vão à igreja de fato, né? Os bloggers russos admitiram que em Kupiansk os soldados estão sendo forçados a fazer aquela brincadeira de levantar bandeira só para propaganda. Uma vez expostos, os ucranianos vão lá e destroem essas pessoas, ou seja, muitos desses soldados morreram, foram missões suicidas de mostrar a bandeira, né? A gente tinha comentado já isso, que os russos têm usado isso já com alguma frequência para poder colorir o mapa deles, né? O comandante do batalhão quer poder dar boas notícias para Moscou, tomamos a cidade XYZ, só que não tomaram. Aí o que faz? Manda meia dúzia de mané lá com a bandeirinha para botar a bandeira lá, aí tira foto e volta, porque não tem controle da cidade, né? Só que muitas vezes, quando os ucranianos descobrem isso, matam os russos, né? E ou seja, vira uma missão suicida esse negócio. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o grande ataque combinado que aconteceu de mísseis e drones de sábado para domingo, né? Foi o maior nessa guerra, com 823 projéteis no total. Tem aqui o gráfico mostrando o número de ataques ao longo do ano de 2025, você pode ver. Ficava aqui alguma coisa chegando a 100 de vez em quando e coisa e tal. Depois teve vários grandes ataques aqui. Nas vésperas do encontro do Alasca teve uma diminuição, você vê aqui que claramente teve uma diminuição aqui,
mas depois voltou com o mesmo número de ataques aqui, até maiores agora, até 800 e coisa e tal. Isso aí, como eu já falei para vocês, é sinal de desespero da Rússia. Esses ataques não vão mudar a resolução ucraniana, né? Mas a Rússia não sabe mais o que fazer nessa guerra. Os soldados deles não conseguem avançar, eles não conseguem chegar. Eles tinham expectativa de que o Trump ganhasse essa guerra para a Rússia, mas o Trump parece que não está sendo tão otário assim, foi só um pouquinho otário, não completamente otário, e aí não resolveu o problema da Rússia também. Ou seja, isso aqui reflete muito a Rússia não ter saída para essa situação, né? E a situação está ficando cada vez mais complicada, né? Aqui a gente tem a população russa continua tirando dinheiro dos bancos na Rússia, né? Desde o início da guerra, o saldo tem sido negativo, mas particularmente ao longo do mês do ano 2025 tem sido muita gente tirando dinheiro mesmo ali da Rússia, né? Ou seja, em junho foi menos 216 bilhões de rublos, 226 em julho, em agosto 199 bilhões. Em setembro, agora, só no iníciozinho de setembro, 100 bilhões de rublos já foram retirados, né? Ou seja, continua muita gente tirando dinheiro da Rússia, dos bancos da Rússia, já temendo problemas econômicos. A gente já falou que está começando muita gente a guardar alimentos na Rússia com medo da inflação, porque acha que os preços vão disparar. E aí sabe o que acontece nesse caso? Justamente, são efeitos que acabam sendo autoalimentados, né? Se você acha que vai faltar alguma coisa, que vai faltar batata, por exemplo, aí você vai comprar 50 sacos de batata para não faltar batata para você. Só que aí quando você foi lá e comprou 50 sacos de batata, aí começa a faltar batata mesmo, porque um monte de gente começa a comprar muita batata porque acha que vai faltar adiante. Então esse é o problema. A mesma coisa para tirar dinheiro do banco, né? A corrida de banco é um fenômeno conhecido. Nenhum banco tem 100% do dinheiro que os clientes têm lá nas contas disponível para saque imediato. O valor fica aí alguma coisa em torno de 17%, dependendo do país. E aí o que acontece? Você sabe que se muitas pessoas estão tirando dinheiro do banco, arrisca quando você quiser tirar dinheiro do banco, o banco não tem dinheiro para te pagar. Então é melhor você tirar dinheiro do banco, né? E se você também começa a tirar dinheiro do banco, se todo mundo começa a tirar dinheiro do banco, aí que você está precipitando o problema exato, que é a falta de dinheiro no banco. Então esse tipo de coisa é o que está gerando problemas lá na Rússia, né? Continua também a questão da falta de combustível na Rússia, em várias regiões da Rússia. E apareceram esses posts aqui pregados lá em Moscou, tá? Isso aqui é na cidade de Moscou, o símbolo do GUR, que é o Serviço Secreto Ucraniano, dizendo a responsabilidade é inevitável. Em vários locais ali de Moscou apareceram esses posts lá pregados, né, dizendo que a responsabilidade é inevitável e sobre o Serviço Secreto da Ucrânia. E, bom, é uma operação, evidentemente, de propaganda, mas muito interessante isso daqui, em vários lugares lá da Rússia, né? A Rússia recentemente proibiu aplicativos de redes sociais, permitindo apenas um aplicativo que é controlado pelos próprios russos, né, o Max. A gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, né? Um absurdo completo, evidentemente uma máquina de censura que é isso daí, mas o motivo disso é muito interessante, né? Embora os jornais russos, as informações que saiam da Rússia sejam relativamente positivas em relação a Putin, ou seja, não demonstrem revolta da população em relação ao Putin, nas redes sociais você tem muita coisa realmente, onde as pessoas realmente conversam e geram informações críticas ao governo, né? E o que eles colocam aqui é que é muito difícil para o governo controlar essas redes, mesmo com censura, mesmo derrubando perfis, mesmo com ações autoritárias, né? Isso a gente já sabe, né? Essa ideia de que até o STF aqui no Brasil tem essa ideia, que se a gente controlar a rede de todo mundo, ninguém vai criticar o governo mais e coisa e tal, que é um absurdo, não há nenhuma possibilidade disso acontecer, eles vão se queimar totalmente, não vão conseguir resolver o problema que eles acham que vão resolver. E lá na Rússia é a mesma coisa, né? Então eles mostram aqui como é que, apesar da calma aparente nos jornais de lá, de tudo dizer que a guerra está bem, coisa e tal, o fato é que essa falta de gasolina que está acontecendo agora está jogando mais uma onda de críticas ao governo, né? Então eles falam aqui sobre várias críticas que já aconteceram na época do Prigozhin, a época da mobilização e quando os ucranianos tomaram Kursk, em várias outras situações em que o governo perdeu o controle das redes sociais e começou a ter muita crítica, né? E agora estamos de novo nessa situação justamente por conta da falta de gasolina lá na Rússia, né?
Bom, uma outra coisa que chama atenção é o fato de que os grandes jornais americanos, nenhum deles está falando sobre o caso da Irina. Lembra, a Irina é aquela moça ucraniana que foi morta no metrô lá em Charlotte, né, na Carolina do Norte. Um absurdo a morte dela, totalmente não provocada, não foi nem assalto nem nada, o cara simplesmente se levantou e começou a esfaquear ela. Ou seja, eu vejo isso muito como problema de doença mental, não tem outra forma de descrever esse tipo de coisa, né? Enfim, é impressionante como é que outros assassinatos, né, quando são negros mortos por brancos, tem muito destaque no New York Times, e quando é o caso de uma branca morta por um negro, não tem nenhum destaque aqui. Não, se não fosse as redes sociais, ninguém estava sabendo disso, né? Bom, o Lavrov está falando aqui que a Rússia quer conversar com o Ocidente, que não quer separar do Ocidente, não sei o que lá. Acusou o Ocidente de tentar enfraquecer a Rússia e disse que cortar energia com a Rússia fere a Europa mais do que a Rússia. E apontou que o Brasil, Índia e China continuam a comprar energia de Moscou e que o Trump entende que a guerra na Ucrânia deveria ser resolvida em termos do interesse de todos os lados, né? O problema, o Lavrov, é o interesse dos ucranianos nessa história, né? E se atender os interesses dos ucranianos, ou seja, se os russos saírem da Ucrânia e pagarem compensação pelo prejuízo causado, eu tenho certeza que a gente consegue encerrar essa guerra sem problema. Agora, esse ponto aqui, na verdade, o que ele está colocando na roda é o Brasil, a Índia e a China, né? O Trump já está mostrando intenção de fazer sanções contra essas pessoas, e eu acredito que mais ainda vai vir por aí. Curiosamente, o Ramzan Kadyrov, o Kadyrovita, diz que é contra o fim da guerra da Ucrânia, dizendo que qualquer acordo de paz seria ruim porque a Ucrânia precisa se tornar um distrito da Rússia. Parar as hostilidades agora não são interesse da Rússia e, no final das contas, o que ele está querendo dizer aqui? É aquilo que eu falo para vocês, né? Muita gente ali na Rússia, o que inclui a Chechênia, está ganhando dinheiro com essa guerra. Então, é lógico que esse pessoal não vai querer parar essa guerra. E o pior, esse pessoal são as pessoas armadas, as pessoas violentas. Ou seja, mesmo que... É por isso que o Putin não pode aceitar o cessar-fogo, mesmo em condições favoráveis para a Rússia. Se ele aceitar o cessar-fogo, essas pessoas armadas e perigosas e agora quebradas, sem dinheiro, voltam para a Rússia e sabe-se lá o que pode acontecer com o regime do Putin, né? Bom, a Bloomberg diz que a Europa está preparando um novo pacote de sanções contra a Rússia, alvejando bancos e o comércio de petróleo, né? E uma delegação da Europa vai viajar para Washington para conversar, e isso deve acontecer nos próximos dias. O Trump também falou isso. O Kremlin diz que nenhuma sanção vai forçar a Rússia a mudar a sua posição. A gente sabe disso, a sanção vai acabar quebrando a Rússia, né? O Trump falou isso também aqui, ó. Líderes europeus vão visitar os Estados Unidos essa semana para discutir um acordo de paz na Ucrânia. E também está falando sobre, diz que vai conversar com o Putin nos próximos dias. Não estou feliz com a Rússia, né? Então, na verdade, ele diz que ele está pronto para se mover para um segundo estágio de sanções contra a Rússia. E essa é a situação, ou seja, vai vir os representantes europeus para discutir sanções contra a Rússia, porque acordo de paz não vai ter, a Rússia não tem como aceitar isso, né? Bom, o Bessent, que é o secretário de Estado americano, disse que está pronto para aumentar a pressão na Rússia e pediu que os parceiros europeus façam o mesmo, né? Ele notou que sanções secundárias e tarifas em países comprando óleo russo poderiam causar um colapso completo da economia e forçar Putin à mesa de negociação. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente sabe que há estudos para uma sanção contra países que compram petróleo da Rússia, e o Brasil seria um desses países que receberia mais sanções nos próximos dias, né? Bom, é isso daí. Aqui o Jornal Português fala a mesma coisa, Trump pronto para impor sanções contra Moscou. Excelente notícia, vamos torcer por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.